Olá, meu amado, olá, minha amada. Que bom ter você aqui mais uma vez. Que bom ter você aqui para conversarmos um pouco mais a respeito da palavra de Deus. É sempre um prazer e também uma responsabilidade poder trazer uma palavra de Deus para você, para o seu coração, para a sua família, para que sua vida receba renovo e fortaleza da parte do Senhor. Nessa noite, eu gostaria de falar um pouco mais com você a respeito da graça de Deus. Nós vamos dar sequência ao estudo dos 5 solas, ou dos 5 meios através dos quais Deus faz a salvação se chegar ao ser humano. Nós já falamos do sola Escritura, ou seja, somente a Escritura, solos Christus, ou seja, somente através de Cristo, sola fide, somente a fé, e tivemos um primeiro vídeo, o sola gratia, que falava a respeito da graça de Deus e o que ela é e o que ela representa para nós. Nessa noite eu quero dar seguimento a falar da graça de Deus. No primeiro vídeo, que inclusive eu vou deixar aqui já no card para que você possa acessar, se você não assistiu ou deseja assistir novamente, você possa acessá-lo. No primeiro vídeo nós falamos da graça de Deus como o instrumento ou o meio através do qual nós nos relacionamos a Deus. E eu gostaria de falar um pouco dessa relação. Para que nós possamos dar continuidade, eu queria só te pedir uma coisa antes. Eu gostaria de pedir que você nos ajude a falarmos um pouco mais da obra de Deus, a falarmos um pouco mais do Senhor, da sua revelação para as pessoas. E como você pode fazer isso? Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like aí, deixe o seu curtir, faça o seu comentário, vamos conversar um pouco a respeito disso. Eu gostaria muito de ouvir tua opinião e poder conversar com você a respeito do teu pensamento, da tua visão, a respeito da graça de Deus especificamente. Deixa aqui teu comentário, escreve aqui embaixo, tá certo? E para que nós pudéssemos dar seguimento, eu gostaria de retomar também o mesmo texto do vídeo passado, que se encontra na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo de número 11. Ele diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Vamos orar? Pai Santo e amado, em nome de Jesus, te agradeço por este privilégio da tua palavra. Quero agradecer, Senhor Deus, pela oportunidade de trazer tua palavra para todos aqueles que me ouvem nessa hora. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor nos traga a tua paz, que o Senhor nos traga entendimento e clareza, para que a tua palavra não fique encoberta, mas seja plenamente revelado ao nosso coração e à nossa mente. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, no vídeo passado, já falei, vai estar no card aqui, nós falamos a respeito da graça de Deus como um favor imerecido. É algo que Deus dá. Uma palavra que é rotineiramente usada como um presente é um dom. A graça é um dom, é um presente que Deus nos dá. Mas é um presente que Deus nos dá sem nós merecermos. Nós não fazemos nada para merecermos a graça de Deus. É um favor imerecido. A graça é o único meio através do qual nós podemos nos relacionar com o Senhor, porque nós perdemos o direito quando pecamos, continuamos pecando hoje em dia, então continuamos sem o direito de acessarmos a Ele, mas Ele, por seu amor, por sua misericórdia, por sua graça, nos concedeu acesso novamente. Através de Jesus Cristo, nós somos religados a Deus. Nós vimos também que a graça do Senhor, ela pode se manifestar basicamente de duas formas. Aquilo que chamamos de graça comum, que é a graça liberada sobre todas as pessoas, sobre toda a criação. É o que Jesus fala em Mateus capítulo 6, quando ele diz que Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos e vira a chuva sobre bons e sobre maus. Essa é a graça comum, que permite a vida e que viabiliza a vida de todos os seres humanos e que lhes promove, lhes provê todas as suas necessidades. Mas existe uma outra graça, uma outra forma como a graça de Deus se manifesta. É a graça salvadora. Essa graça é dada para aqueles que ouvem a sua palavra, creem no Evangelho, chegam-se a Cristo, creem em seu sacrifício e são por Deus salvos. Essa é a graça salvadora. É sobre essa que eu gostaria de falar essa noite. Em outra oportunidade podemos conversar sobre a graça comum. Mas essa graça salvadora, ela é algo que, como já dissemos, não é merecido e também não pode ser tomado. Ninguém pode tomar ou obrigar Deus a dar a sua graça. A graça é livre.
Deus é livre para dar a sua graça a quem quiser e como quiser, para manifestar a sua graça da forma como melhor lhe apraz. Deus não pode ser forçado a coisa nenhuma. Primeiro, porque ninguém tem poder nem autoridade para isso. Segundo, Deus não tem nenhuma necessidade da qual ele venha a depender de quem quer que seja. Portanto, Deus é livre para dar a sua graça a quem ele quer. Nós não podemos obrigar Deus a dar nada, nem mesmo pela nossa fé. Algumas pessoas usam a fé ou a definição de fé de uma forma errada, como se a fé fosse algo que você pudesse empunhar diante de Deus e obrigá-lo a dar alguma coisa. Deus não é obrigado a nada. A graça é livre e nós recebemos tudo da parte de Deus por graça, por provisão divina. Então, Deus não pode ser forçado nem mesmo pela minha fé. A minha fé é, como já dissemos no vídeo que fala a respeito de fé, o Sola Fide 1 e Sola Fide 2, também vou deixar aqui para que você possa acessar. A fé é a resposta que nós damos a essa graça de Deus. Deus nos concede graça e por essa graça nós recebemos tudo o que vem dele. Inclusive, a própria fé vem de Deus. Eu sou um daqueles que crê que o texto de Paulo aos Efésios, capítulo 2, quando ele diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, esse dom que vem de Deus, isso que Paulo está falando, não é somente a graça, é a fé também. Inclusive porque a fé é relacionada tanto no fruto do Espírito como nos dons do Espírito, e ele não pode, então, ser dado pela vontade humana ou conquistado pela vontade humana. Ele é dado pela ação do Espírito Santo na vida das pessoas. Você entende isso? A fé também é um presente que nós recebemos pela graça. E nós não temos mérito nenhum para recebê-la, assim como, por exemplo, um doente não tem mérito ao estar necessitando de um remédio, alguém lhe dá gratuitamente o remédio, ele pega o remédio e põe na sua boca. Qual é o mérito que o doente tem de pegar o remédio e tomar? Que vantagem, que cooperação é essa? Ele não cooperou em nada. Ele simplesmente botou um remédio que não foi desenvolvido por ele, não foi comprado por ele, não foi conquistado por ele, mas alguém o deu gratuitamente para que ele pudesse ser curado. E Deus concede a sua graça como esse remédio que nos cura do pecado, que nos cura do erro, que nos cura da condenação, que nos cura de todos os males que nos cercam. Isso é graça. Eu gostaria de discutir outros pontos com você. Um deles é o seguinte: a graça não nos libera para vivermos da forma como queremos. Você não pode usar a graça como justificativa para viver na prática do pecado. Ah, não, eu vou continuar pecando, não, eu vou continuar vivendo, isso não tem nada a ver, Deus me perdoa. É só eu ir ali e pedir perdão a Deus, Deus é rico em graça, Ele vai me perdoar. Será? Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 6, que os romanos não deveriam adotar esse tipo de postura. Ele diz: e nós que fomos salvos, nós que morremos com Cristo na cruz, nós vamos continuar pecando? Ele diz: eu vou continuar pecando para que a graça se torne maior na minha vida? Será que eu vou continuar pecando para dizer, não, eu pequei muito, fui muito perdoado, então a graça de Deus foi muito grande sobre a minha vida? Ele diz: de forma nenhuma. Nós não podemos nos convencer ou nos deixar convencermos disso. Outro ponto que é muito importante nós entendermos é que graça não é sinônimo de barato. A graça que você recebeu, a graça que nós recebemos para a salvação, ela não foi barata. Pedro fala na sua primeira carta dizendo que nós não fomos salvos nem por ouro, nem por prata, nem por qualquer outra coisa corruptível, mas nós fomos salvos pelo sangue de Jesus. O preço dessa graça chegar até você foi a morte de Cristo. O preço dessa graça chegar até você foi Jesus sofrer naquela cruz, naquele madeiro, ser humilhado, ser destratado, espancado e por fim crucificado por você. Esse foi o preço da graça. Portanto, não banalize a graça. Não viva de qualquer forma. Não viva de uma forma barata, como se a graça fosse barata, porque ela não é. A graça de Deus não foi barata e não é barata para a sua vida. Foi pago um alto preço, como diz aquele hino. Sei que foi pago um alto preço. Você conhece esse? Boa música. Olha, entenda, nós precisamos viver usufruindo da graça de Deus como quem tem a certeza de que recebeu o maior presente de todos.
o presente mais caro de todos, e recebeu por graça. Não confunda, a graça não é barata, a graça foi cara. Então não barateie a graça, não desperdice a graça que você recebeu. Foi pago um alto preço por ela. A graça foi provavelmente também um dos fatores que levaram Deus a criar o universo. Entenda a primeira coisa, Deus não tem carência nenhuma nele mesmo, tá? Deus não criou o ser humano porque tinha necessidade de se relacionar com alguém. Algumas pessoas pregam isso, eu no passado inclusive pregava isso. Achava que Deus tinha alguma necessidade em si. Hoje eu sei pelas escrituras que Deus não carece de nada. Deus não precisa de coisa alguma. Então, Deus não criou o universo por necessidade. Eu acredito firmemente que Deus criou todas as coisas para que ele pudesse demonstrar às outras pessoas o seu amor, o seu poder, a sua justiça, a sua misericórdia, a sua graça, o seu perdão, o seu amor, todas as virtudes que existem em Deus, todas as formas como Deus se mostra maravilhoso. Deus não tinha carência. Pai, Filho e Espírito Santo viveram a eternidade passada sem sentir falta de nada. Mas eles tiveram desejo de mostrar a outras pessoas, não por vaidade ou por orgulho, mas de mostrar a outras pessoas que ele era maravilhoso, para que essas pessoas pudessem usufruir. Nós fomos criados para usufruirmos das maravilhas de quem Deus é, para vivermos o adorando por quem ele é. Você entende isso? Nós não fomos criados para vivermos como queremos. Não fomos criados para o nosso próprio propósito. A graça de Deus não vem para cumprir os teus sonhos, os teus planos, os teus projetos, não. A graça de Deus vem para cumprir um projeto eterno de Deus na sua vida. A graça de Deus vem para isso. Não é para te satisfazer. Tira isso da tua cabeça. Se você pensou isso até hoje, por favor, a partir de hoje esquece. Apaga isso. Você estava no caminho errado, numa doutrina errada, num ensino errado. É hora de você reformular, de rever suas posturas e sua visão em relação a isso. Deus não está aqui para te servir. Deus te criou para a glória da graça dele. Deus te criou para que você possa manifestar a grandiosidade de Deus, a perfeição dele, a sabedoria dele, a inteligência dele, as capacidades dele. Afinal de contas, você foi feito para ser imagem e semelhança. O pecado, com certeza, nos borrou um bocado, né? Deu uma manchada no vidro, borrou um bocado, mas em Cristo nós somos renovados, feitos novas criaturas pela graça de Deus. Então, nós fomos criados para contemplarmos e usufruirmos. E aí eu te faço a pergunta mais importante dessa noite, talvez. Você tem conseguido usufruir dessa graça de Deus? Não da graça comum, da graça salvadora? Você tem conseguido encontrar gratidão no teu coração por tudo que Deus tem te dado? Você tem agradecido a Deus pela comida, pela roupa, pelo alimento, pelo ar que está entrando agora no teu pulmão? Isso também é dele, tudo pertence a ele. E te é dado por graça. Você agradeceu porque Jesus morreu na cruz para que você tivesse um caminho de volta para ele? Para que você pudesse, na eternidade futura, viver ao lado dele, usufruindo de todas as maravilhas dele? Você tem esse sentimento, você tem esse entendimento que a graça faz isso por você? É a graça que perdoa pecados, é a graça que regenera, é a graça que transforma, é a graça que dá vitória. Vitória sobre o pecado, vitória sobre a morte, porque nós já vencemos a morte. Em Cristo nós já vencemos a morte. Você já venceu a morte se você está em Cristo. Então tenha um coração grato, agradeça a Deus, agradeça por tudo que Ele fez, agradeça por tudo que Ele é na sua vida, agradeça porque Ele hoje te permitiu viver mais um dia. Você está aqui hoje me ouvindo, não foi porque você tocou um dedo e foi assistir um vídeo ou caiu sem querer nessa página. Não. Você está aqui pela graça de Deus, porque Deus te trouxe até aqui. Amém? Pai Santo e amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por esses momentos, por podermos compartilhar da Tua Palavra. Quero agradecer pela vida de cada homem e mulher, Senhor Deus, que adentrou nesse vídeo, que o assistiu, Senhor Deus. Eu tenho certeza que aprendeu um pouco mais da Tua Palavra. Que o Senhor lhes abençoe e que o Senhor nos dê um coração grato a Ti. Nos dê um coração, Senhor Deus, que responda positivamente e com alegria, Senhor Deus, à Tua graça.
Que possamos, Senhor Deus, nos alegrar com quem Tu és e possamos nos alegrar com Tua obra através de Jesus nas nossas vidas, Senhor, para nos salvar, para nos redimir, para nos transformar e nos santificar. Deus eterno e amado, em nome de Jesus, se há amargura em nossos corações, se estamos decepcionados com as colheitas deste mundo, que possamos voltar os nossos olhos para Ti e para a Tua graça. Que possamos, Senhor Deus, entender que a maior recompensa de todas, o maior prêmio de todos, é vivermos em Ti, através de Jesus, é termos sido alcançados pela graça salvadora, Pai. Em nome do Senhor Jesus, fortalece a cada homem e mulher. Dai-nos, Senhor Deus, sabedoria, entendimento, conhecimento, e que a Tua graça não nos falte. É o que nós te pedimos em nome de Jesus e pelo que nós já te agradecemos. Meu querido, minha querida, muito obrigado por esses minutos. Que Deus te abençoe. Peço mais uma vez o teu apoio. Vou deixar alguns cards e alguns links aqui embaixo para que você possa acessar e continuar se desenvolvendo e crescendo. Peço que você compartilhe, se inscreva no canal, curta e deixe seus comentários. Amém? Nos ajude a fazermos essa obra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.